Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. E aí, jovem Deus, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar sobre eternidade. Bem, a gente vai entender o que acontece depois que a gente morre. Quando a gente morre, a gente ainda faz alguma coisa, sei lá, por exemplo, você ainda pensa, ou se não, um espírito sai de dentro de você, você fica vagando por aí. Será que é isso mesmo? O que a Bíblia diz sobre isso? Tudo isso a gente vai entender nesse vídeo. Então, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e vamos lá. Como a gente acabou de ler em Eclesiastes 3:11, a gente pode ver que Deus ele colocou a eternidade no coração do homem. O que isso significa? Significa que Deus criou originalmente a gente para eternidade. Só que após a entrada do pecado no mundo, a eternidade acabou indo por água abaixo, caindo fora. Mas, graças a Deus, Deus enviou Jesus para que pudesse morrer por nós. Então, aí a gente pode entender que nós não fomos feitos para nascer somente para isso, né? Somente para nascer, crescer, reproduzir, no caso, gerar filhos e depois morrer. A gente não foi feito para isso somente. É claro que tem muito mais coisa do que isso. Nós fomos feitos para a eternidade. E a preparação para ela começa hoje, aqui, agora. Nesse exato momento, enquanto a gente ainda estamos vivos. Sabe por quê? Porque lá em Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, respondendo a pergunta do início do vídeo, quando nós morremos, nós não pensamos em mais nada. Nós não fazemos mais nada. Quando a gente morre, é como se fosse um sono profundo. Sabe aquele sono que você dorme, você passa a noite, você nem percebe, não acorda durante a noite, você dorme lá tranquilo. Quando você acorda, já amanheceu. A morte é parecida. Quando você morre, você fecha os olhos e é como se você tivesse dormido. E você só vai abrir os olhos, se você estiver salvo, quando Jesus voltar. Se você não estiver salvo, você vai ter, depois de Jesus voltar, vai passar 1000 anos, que é chamado milênio, e aí você vai ressuscitar para a ressurreição dos ímpios. Ressurreição dos ímpios. Os ímpios eles serão ressuscitados apenas para serem eliminados completamente. Isso não é aquela ideia de que ficar queimando no fogo do inferno pela eternidade inteira, um tempo eterno. Não é isso. Significa queimar no fogo do inferno pelos séculos dos séculos, como tem até alguns versículos da Bíblia que diz, significa a consequência. Isso Deus vai mandar fogo e vai destruir a todo o mal e a todos aqueles que estiverem com o mal, e ele vai eliminar eles completamente, de uma vez só, numa hora só. Só que a consequência disso vai ser eterna. Por quê? Não existirá mais mal. Entendeu?
E eu não sei você, mas eu não quero ressuscitar na ressurreição dos ímpios depois do milênio. Então, como a gente pode se preparar para isso? Mais uma vez a Bíblia responde a gente. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Escuta só. De tudo o que se tem ouvido, a suma, isso é, a conclusão, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E o versículo 14, para acrescentar, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Com esse versículo dá para a gente entender que a nossa preparação para a eternidade, que começa hoje, ela tem que ser baseada no que? Em obedecer a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E aí eu te faço algumas perguntas, que isso serve tanto para você como serve para mim, serve para todos nós. Como está o teu relacionamento com Deus? Como é que está a tua comunhão com Deus? A tua vida reflete a palavra de Deus? O que tu fala reflete a palavra de Deus? O que tu ouve, as músicas que tu ouve, os filmes que tu ouve, isso reflete a imagem de Jesus? Porque existem dois caminhos. Existe o caminho daqueles que acreditam em Deus. Existe o caminho daqueles que obedecem a Deus. Muitos, milhares, milhões estão no caminho de eu acredito em Deus. E não tem nada de errado com isso. Porque Ele é o nosso Criador e é a Ele que nós devemos honra e glória e a quem devemos acreditar nele e colocar nossa confiança. Só que se você só acredita em Deus, o inimigo também faz isso. O inimigo também acredita em Deus. Os anjos deles também acreditam em Deus. Então, se você só acredita em Deus, você está a mesma coisa que o inimigo e os seus anjos. Agora, se você acredita em Deus e obedece a Ele, aí a coisa é diferente. Aí o negócio muda. Porque quando você acredita em Deus e obedece a Ele, certamente você será salvo. Certamente você viverá eternamente com Jesus. Então, parte prática. Como você pode melhorar o seu relacionamento com Deus e se preparar para a eternidade? Primeira coisa, separe. Você pode começar pequeno mesmo, separar 10, 15 minutos ali. Pode ser um capítulo da Bíblia, não precisa ser muita coisa não. O importante é que você comece. Você orar antes de ler a Bíblia, para pedir a Deus sabedoria, conhecimento para entender a Bíblia. E você lê a Bíblia, aquele capítulo, e depois você pode até olhar no YouTube um resumozinho daquele capítulo, que tem vários resumos bem legais no YouTube, inclusive um que eu olho para cada capítulo que eu leio, é o Reavivados por Sua Palavra, que é um bem resumidozinho assim, 2, 3 minutos estourando, bem curtinho e você entende assim de forma clara. A segunda coisa que você deve fazer, além de estudar a Bíblia, além de orar, obviamente, é praticar a palavra de Deus. Porque Romanos 12, versículo 2, diz para que nós não imitemos o comportamento desse mundo, mas que a gente deixe que Deus transforme a nossa mente, para que a gente aproveite a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não importa o que o mundo esteja fazendo, quais sejam as modinhas do mundo, se estiver contra a palavra de Deus, não faça. É simples. Claro, tem algumas coisas que é difícil fazer, mas é o que vale a pena, é o melhor
para cada um de nós. Porque obedecer a Deus, seguir o caminho de Deus é difícil, mas não é impossível. Porque a gente está indo contra a nossa natureza humana. E contra a nossa natureza humana, isso é algo que realmente vai trazer uma certa dificuldade. Mas é justamente isso que nos leva mais perto de Deus. E é isso, pessoal. É isso que a gente pôde aprender hoje sobre eternidade. Que vai ter a eternidade onde você vai viver com Jesus e a eternidade onde você vai ser morto e nunca mais vai existir. Porque você vai estar abraçado com o mal, se você escolher esse caminho, claro. Então, que você, que eu, possamos escolher o caminho da eternidade com Jesus, né? E uma frasezinha para ficar na sua mente é que Deus, ele já te deu tudo e ele ainda te dá tudo. E o mínimo que você e que eu podemos dar a ele é a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos recursos, tudo que a gente tem para ele. Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até um próximo vídeo. Fica com Deus. Valeu!